varelajones71@gmail.com, Jonas Varela na internet, no YouTube. Hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, da Palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, no Antigo Testamento, na leitura dos livros proféticos. O quarto livro profético, o 32º livro, livro 32 do Antigo Testamento, Jeremias, uma nova aliança. Na sua terceira parte, profecias de esperança. No seu terceiro assunto, livro da consolação. No seu capítulo 31, em todos os seus, vamos ver aqui, 40 versículos, né? Vamos para a leitura, né? Livro de Jeremias, capítulo 31. Nesse tempo, oráculo de Javé, eu serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz Javé: o povo que escapa da espada encontrará graça no deserto. Israel caminha para o seu repouso. De longe, Javé lhe apareceu. Eu amei você com amor eterno, por isso conservei o meu amor por você. Eu vou reconstruí-la e você ficará construída, ó capital de Israel. Você há de sair novamente enfeitada e com pandeiros entre os grupos que dançam. De novo plantará vinhedos sobre as colinas de Samaria. E os que plantarem, eles mesmos colherão. Chegará o dia em que os guardas gritarão na montanha de Efraim: de pé, vamos a Sião visitar Javé, o nosso Deus. Porque assim diz Javé: deem vivas por Jacó, aclamem a primeira das nações, gritem, louvem e digam: Javé salvou o seu povo, o resto de Israel. Eu vou trazê-los de volta lá do país do norte, vou ajuntá-los das extremidades da terra. No meio deles estarão o cego e o aleijado, a mulher grávida, junto com aquela que deu à luz. Todos juntos, é uma grande assembleia de retorno. Eles partiram chorando, eu os trarei de volta entre consolos. Eu os levarei para os córregos de água, por um caminho plano, onde não tropeçarão. Serei um pai para Israel, e Efraim será o meu primogênito. Nações, escutem a palavra de Javé. Anunciem às ilhas distantes: aquele que espalhou Israel vai ajuntá-lo de novo e vai guardá-lo como um pastor guarda o seu rebanho, porque Javé resgatou Jacó e o redimiu das mãos de um outro mais forte. Eles virão festejar na altura de Sião, afluirão para os bens de Javé, trigo, vinho, azeite e crias de ovelhas e de gado. Serão uma horta bem irrigada, não tornarão a desfalecer. Então a jovem dançará com alegria, os velhos junto com os jovens. Mudarei o luto deles em alegria, vou consolá-los e torná-los felizes, sem aflições. Vou alimentar seus sacerdotes com gordura, e o meu povo se fartará com meus bens. Oráculo de Javé. Assim diz Javé: escutem,
Ouvem-se gemidos e pranto amargo em Ramá. É Raquel que chora inconsolável por seus filhos que já não existem mais. Pois assim diz Javé: segure os soluços e enxugue as lágrimas, porque há uma recompensa para a sua dor. Oráculo de Javé. Eles voltarão do país inimigo. Existe esperança de um futuro. Oráculo de Javé. Seus filhos voltarão para a pátria. Eu escuto Efraim que se lamenta. Tu me corrigiste e eu fui corrigido, como um garrote ainda não amansado. Faze-me voltar e eu voltarei, porque tu és Javé, meu Deus. Afastei-me, mas depois me arrependi e, ao entender, bati no peito, fracassei, fiquei confuso, pois carrego a vergonha da minha juventude. Será que Efraim não é o meu filho predileto? Será que não é um filho querido? Quanto mais o repreendo, mais me lembro dele. Por isso, minhas entranhas se comovem e eu cedo à compaixão. Oráculo de Javé. Coloque marcos na estrada, finque estacas para sua orientação, preste atenção na estrada, no caminho que você percorreu. Volte, ó Virgem de Israel, volte para as cidades que são suas. Até quando você vai ficar indecisa, filha rebelde? Porque Javé está criando uma coisa nova no país. A mulher seduz o homem. Primeiro tópico do capítulo 31 do livro de Jeremias, profeta Jeremias, uma aliança nova. Assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel, no país de Judá e nas suas cidades, quando eu trouxer de volta os exilados, todos voltarão a dizer: Javé a abençoe, morada da justiça, Monte Santo. Em Judá e em suas cidades habitarão juntos os lavradores e os que pastoreiam rebanhos, pois eu saciarei as gargantas sedentas e satisfarei os famintos. Então eu acordei e vi que o meu sonho era agradável. Eis que chegarão dias, oráculo de Javé, em que eu semearei em Israel e Judá semente de homens e semente de animais, assim como os vigiei para arrancar e arrasar, para demolir, desfazer e maltratar. Agora vou vigiar para construir e plantar. Oráculo de Javé. Nesses dias ninguém mais dirá: os pais comerão uva verde e a boca dos filhos ficou. Repetindo, os pais comeram uva verde e a boca dos filhos ficou amarrada. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Quem comeu uva verde, sente a boca amarrar. Eis que chegarão dias, oráculo de Javé, em que eu farei uma aliança nova com Israel e Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Aliança que eles quebraram, embora fosse eu o Senhor deles, oráculo de Javé. A aliança que eu farei com Israel depois desses dias é a seguinte, oráculo de Javé: colocarei minha lei em seu peito e a escreverei em seu coração. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais precisará ensinar seu próximo ou seu irmão, dizendo: procure conhecer a Javé, porque todos, grandes e pequenos, me conhecerão.
oráculo de Javé, pois eu perdoo suas culpas e esqueço seus erros. Assim diz Javé, aquele que estabelece o sol para iluminar o dia e ordena a lua e as estrelas para iluminarem a noite, aquele que agita o mar e as ondas rugem, aquele cujo nome é Javé dos exércitos. Quando essas leis falharem diante de mim, oráculo de Javé, então o povo de Israel também deixará de ser diante de mim uma nação para sempre. Assim diz Javé, quando alguém puder medir o tamanho do céu e nas alturas, ou examinar com cuidado os profundos alicerces da terra, só então eu rejeitarei o povo inteiro de Israel, por causa de tudo o que ele fez, oráculo de Javé. Eis que chegarão dias, oráculo de Javé, em que Jerusalém será reconstruída para Javé, desde a torre de Ananael até a porta do ângulo. A corda de medir será estendida até a colina de Garebe, e de lá até Goa. Todo o vale dos cadáveres e das cinzas até o vale do riacho do Cedron, até o ângulo da porta dos cavalos, no lado do oriente, toda essa área estará consagrada a Javé e nunca será arrasada ou destruída. A ação profética de Jeremias é dupla. Para o reino do sul, Judá, ele anuncia julgamento e o castigo. Para o reino do norte, Israel, que há um século sofre por seus erros, ele anuncia a volta do exílio na Síria e a restauração do país. Efraim é considerado de maneira particular, talvez porque tenha sido uma região atingida pela reforma promovida pelo rei Josias em 622 a.C., conforme 2 Reis 22, 23. O profeta anuncia a restauração da aliança, será uma nova criação, 31, 22, em que a mulher, Israel, cativará o homem, Javé. Não é mais Javé que tentará seduzir o seu povo. O povo é que procurará seduzir Javé. Após a queda de Jerusalém em 586 a.C., o que Jeremias anunciava para o reino do norte torna-se atual também para o reino do sul. Nesse momento difícil, o profeta descortina futuro cheio de esperança. Javé realizará uma aliança nova com o povo. A aliança antiga se caracterizava por uma lei externa e por mediações entre Deus e o povo. A aliança nova será uma relação com Deus em que todos terão o senso do amor e da fidelidade, de tal maneira que não serão mais necessárias nem lei externa, nem mediações. O que Jeremias vê o que Jeremias vê aqui é a realização plena do projeto de Deus, a humanidade nova em que as estruturas de poder são superadas pela fraternidade e as estruturas econômicas pela partilha junta dos bens que Deus concede a todos, justa. E as estruturas, repetindo, as estruturas econômicas pela partilha justa dos bens que Deus concede a todos. Apocalipse 21, 1, 22, 5 repropõe essa utopia democrática de uma humanidade em que todos vivem totalmente reconciliados entre si e com Deus. Voltaremos no nosso próximo vídeo, na leitura de Jeremias, no seu capítulo 32. A paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades e até lá.